Meus amados, paz de graça, nosso canal Água da Rocha, palavra de fé, esperança, renovação e transformação, trazendo para vocês a palavra de hoje. Sensível, #autismo. E o nosso tema hoje é um tema muito mais delicado do que todos os outros. Ele começa dizendo assim: não brinca com ele, ele é doente. Autismo e a discriminação. Essa vai ser a temática da nossa mensagem de hoje. Vamos falar sobre o preconceito. Talvez algo que seja contra aquilo que nós gostaríamos de falar, pois nós não gostaríamos aqui de dar notícias ruins, de falar coisas de modo você a pensar que a gente está querendo vitimizar. Não é isso. Antes de falar sobre tudo o que eu vou discorrer agora aqui nessa palavra, ela já foi conferida por uma mãe de autista. Eu tive esse cuidado e a gente chegou a um acordo para que isso não seja visto como o autista sendo uma vítima, mas sendo um ser humano, como qualquer outro ser humano, tendo os mesmos direitos e os mesmos deveres. Aliás, essa semana a gente encerra essa série. Falta eu falar sobre os direitos, sobre os deveres e sobre a vida adulta, porque até então a gente tem falado muito sobre a primeira parte do autismo, que é a parte infantil, que são os primeiros anos, que na certa são o período mais difícil de lidar com o autismo. Talvez você pense que isso é coisa de outro mundo, mas quando uma criança se vira para um coleguinha e diz: não brinca com ele que ele é doente, será que essa criança sabe essa diferença ou ela foi ensinada de forma errada? Nas minhas pesquisas, vi o relato de uma mãe que pediu asilo político para seu filho autista de apenas 10 anos em seu país. Ele foi obrigado a beber água suja consumida por corvos. Então você dirá: isso não acontece aqui no Brasil. Será mesmo? Vamos então falar sobre o que é discriminação contra alguém. Eu sou nordestino e não tenho curso superior, não estudei em boas escolas e o que eu aprendi foi na raça. Mas eu costumo frequentar reuniões, dar palestra, fazer algumas coisas, e quando percebo que as pessoas descobrem que eu não tenho uma formação, elas olham de uma certa forma diferente para a gente. Mas fazer o quê? Isso é normal. Uma vez alguém me disse: Deus te deu um dom incrível, não deixe de usá-lo por conta dos olhares das pessoas. Falei para você, preconceito. Eu não vou usar a palavra racismo, deixo isso para uma próxima oportunidade. Hoje vamos falar sobre discriminação. Quando precisamos de uma lei para impedir de sermos agredidos ou de nós agredirmos os outros, percebemos que as coisas estão erradas. Mas essa temática da lei vamos falar depois. Hoje quero mesmo falar do preconceito, de algo que assusta, que causa nojo. Vou relatar um fato. Em uma noite, um casal de conhecidos, ao apresentar os meninos, eu falei que eram autistas. A mulher perguntou: é contagioso? Eu falei: é sim. Chega muito perto não, você pode se contaminar. Ela deu um pulo e saiu mesmo de perto. Eu dei muita risada. Foi hilário, os dois pulando e saindo, correndo, saudando de longe. Preconceito por pura ignorância, disse o pai dos gêmeos. Outra coisa que ele relatou: ele tem uma menina mais nova que os gêmeos. Ela já foi convidada pelos parentes e por amigos, seja para passar um tempo, para brincar e até para dormir, mas os meninos nunca foram convidados. Esse preconceito vem na família e nas pessoas próximas. Olha como ele falou.
o preconceito começa dentro da família, mascarado e silencioso. Como falei para você, aquela criança é só um espelho daquilo que ela vê em casa. No caso do início da nossa conversa, não brinque com ele que ele é doente, foi de uma criança para outra. O problema é que a criança apenas repete o que vê os pais fazerem. A mãe do filho autista procurou com discrição falar com a mãe da outra criança. Uma fala colhida de um post diz: o autismo não é tão preocupante quanto o neurotípico mal educado. Eu diria, ao invés de mal educado, chamaria de preconceituoso, discriminador, alguém que não vê o bem, apenas o mal, que seja incapaz de dar um voto de confiança. Sabe, eu sou daquelas pessoas empáticas por natureza. Primeiro dou o crédito, na esperança de construir algo verdadeiro. Espero o melhor das pessoas. Na palavra de Fátima Quanti, ela diz: não é horrível ser mãe de um autista. Horrível mesmo é ser mãe de um filho que não respeita, que ofende e está cheio de ódio. E ela colocou entre parênteses medo e vontade de destruir. Portanto, como pai que sou, eu preciso ensinar aos meus filhos sobre amor e sobre liberdade, desde que isso não interfira na liberdade e no direito do outro. Preconceito é uma palavra pesada que inspira sempre outra palavra ainda mais pesada: crime. Será que sabemos como nos posicionar diante de algo diferente, diante daquilo que não é igual para todos? Como eu disse no vídeo anterior, ser diferente não é defeito. Vamos falar que Abraão era diferente e até foi zombado, humilhado e chacoteado por todos, desde seu próprio pai até pela esposa, mas se manteve fiel ao seu Deus, algo que os outros não entendem, mas ele sabia o porquê. Do mesmo modo foi com Mateus, o cobrador de impostos, com Paulo, o perseguidor, com Estevão, que até foi apedrejado, e do próprio Cristo, que em sua terra natal não pôde fazer milagres por não ser aceito e ainda foi crucificado pelo seu próprio povo. Vejamos mais uma fala. Seria muito bom e é muito necessário que os pais e mães de hoje ensinem respeito, ensinem a falar, mas a saberem calar quando necessário, ensinem compaixão, ensinem a conquistar, não a pedir, ensinem a pedir e não a exigir ou tirar. Falas de Fátima Quanti. É um post muito grande, está lá na página dela no Facebook. Ela é mãe de autista, é uma brasileira radicada na Holanda. No caso do pai dos gêmeos, que vive em um universo cristão onde deveria ser acolhido, amado e cuidado, não é bem assim na prática. O ser humano por si só já é muito difícil de entender, e entender o outro é ainda mais complicado. Já passou por poucas e boas e disse: se eu fosse olhar para as coisas que já vivi, das afrontas de crentes malucos, era para eu não gostar de igreja. Mas são pessoas que não entenderam a mensagem de Deus. Não me preocupo com elas, me preocupo com a alma delas. Todas as questões que envolvem o preconceito, seja por ser um autista, um negro, uma pessoa diferente da outra, deveriam ser tratadas com mais humanidade, buscando de parte a parte o conhecimento, que nestes casos funciona como uma luz.
tirando todos da escuridão. E quando eu me falo aqui, quando eu refiro escuridão, eu estou falando de você conhecer o outro, saber da necessidade do outro, ser empático, ser solícito, algo que é muito difícil. Quando comecei a pesquisar sobre o autismo, 2 anos atrás, não imaginava que era algo tão grande e tão custoso para todos, pais, autistas, professores e para a rede de apoio, um assunto extremamente delicado e muito grandioso, que envolve um sentimento de empatia e de compaixão. As dúvidas são frequentes, mas se nós quisermos, podemos mudar, e esta mudança começa em cada um de nós, a partir do momento que nos colocamos no lugar do outro, imaginando como gostaríamos de sermos tratados e assim tratarmos o nosso semelhante. Não é uma condição física, intelectual, religiosa, financeira ou qualquer outra condição que vai nos fazer agir com desprezo ou com desdenho. Façamos ao outro como gostaríamos que fizesse conosco. A indiferença pode ser muito prejudicial, muito mais do que todas as outras questões. Pensemos em como superar as barreiras e nos coloquemos à disposição para começar uma nova vida sem discriminação, sem preconceito. Valorize a vida, a sua e a do seu semelhante. Aqui eu gostaria de encerrar esse ponto sobre o preconceito, começando a falar lá daquela menina que talvez tenha sido preconceituosa. Eu não diria que ela foi conduzida àquilo. Eu diria que ela não sabia a verdade, mas infelizmente ela já era muito esperta. Ela tinha praticamente a mesma idade, já convivia com a criança, não era a primeira vez que estavam juntas. Então alguém colocou aquilo na cabeça dela. Tem um vídeo na internet que fala sobre racismo, que fala sobre discriminação. Se eu conseguir encontrá-lo, eu vou compartilhar ele aqui nessa mensagem, para que vocês também possam ver. Meus irmãos, tirando de tudo isso algo muito bom, algo muito maravilhoso, no post que eu coloquei hoje logo de manhã cedo, fala que todos nós somos iguais. E no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz assim a parte final: pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E quando Cristo orava, ele disse: Pai, eu oro ao Senhor para que todos nós sejamos um, em um mesmo pensamento, em uma mesma fé, orando ao mesmo Deus. Que você possa meditar nessas palavras, meus irmãos, e olhar para o seu semelhante com alegria, com amor, com atenção, refletindo o amor de Deus que está sobre você. E que você possa lembrar que o amor de Deus é tão grande que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Eu estou falando para um canal cristão, eu estou falando para pessoas que já conhecem a palavra de Deus. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai tocar o seu coração da mesma forma que tem tocado o meu. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Guarde a tua entrada e guarde a tua saída. E que você não sofra discriminação por ser diferente, por pensar diferente, por agir diferente. Amém? Que essa palavra fale ao teu coração. Compartilhe com as outras pessoas se você acha que alguém gostaria de recebê-la. Se inscreva nos nossos canais, nas nossas redes sociais e nos acompanhe para que você também seja edificado. Um excelente dia na presença de Deus. Deus abençoe. Até a próxima e paz de graça!